Olá, tudo bem? Como anda a saúde do seu coração? Você sabia que as doenças cardiovasculares afetam milhares de pessoas no mundo inteiro? Essas doenças estão entre as principais causas de morte e é por isso que é fundamental entender mais sobre elas e principalmente como podemos preveni-las. Para falar sobre esse assunto, o De Bem com Você de hoje recebe o cardiologista André Brito, que vai nos explicar tudo sobre a saúde do coração. Tudo bem, doutor André? Olá, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E é claro, né, gente, além da participação do doutor André, eu conto também com a participação da Ana, que está aqui, ó, Ana Furtado, do meu ladinho, na tradução em Libras de mais esse De Bem com Você. Já que o tema é coração, minha amiguinha do coração. Doutor, vamos lá. Para a gente começar, quais são as doenças mais comuns que afetam a saúde do nosso coração? Tá, a gente considera, que você disse muito bem no começo, né, que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte e de sequelas na humanidade. E isso já acontece há muitos anos. E as condições que fazem com que as pessoas tenham maior risco cardiovascular são várias também. Então eu criei um termo para facilitar que as pessoas se lembrassem de quais são esses fatores. E é o termo chamado desadote, para você desadotar isso. Então, D de diabetes, E de estresse, A de idade em inglês, age. Não é que você vai ficar mais jovem, mas você compara pessoas da mesma idade, uma que parece estar muito mais conservada do que a outra. E é isso que a gente tem que tentar buscar. O outro D de DNA, genética ou de dislipidemia, O de obesidade, T de tabagismo e H de hipertensão. Então são esses todos os fatores, né, importantes, o estresse também, o E de estresse, é importante tomar cuidado com isso, porque se você tem mais de um fator ou vários fatores e estão descontrolados, a chance é que você pode realmente, ao longo de décadas, desenvolver problemas graves do coração, do sistema cardiovascular e também do cérebro vascular. Entendi, doutor. E essas doenças, na verdade, têm alguns nomes que são bem conhecidos da população, né? Sim, sim. Então, o diabetes, que é digamos, uma muito frequente, e o que chama a atenção do diabetes é que para ele se manifestar, isso quando eu digo diabetes tipo 2, que eu estou me referindo, para ele se manifestar significa que a pessoa ficou uma década ou mais já exposta a níveis alterados tanto de insulina quanto de glicose. Então, quando a pessoa chega a ser diabética, ela já teve ela se machucou o corpo por causa desses níveis alterados durante uma década, talvez. Então, daí a importância de você rastrear isso antes, não espera a glicemia subir, rastreia antes. A hipertensão é outro também fator de risco muito importante, prevalente, porque ele está relacionado com o estilo de vida, assim bem como o diabetes tipo 2, e também não dá sintoma nenhum. A pessoa fica anos com uma pressão de 14/9, 15/10 e vai desenvolvendo problemas, vai machucando o corpo, até que em um belo momento ela tem uma complicação grave, um AVC ou um infarto. Perfeito. Doutor, e as doenças relacionadas ao coração? Elas estão ligadas a fatores hereditários ou hábitos de vida? O que contribui mais? Coisas. As duas coisas. Há algum tempo atrás, acreditava-se que a genética era preponderante, era o fator mais importante. Mas de décadas para cá, a gente vem observando que, na verdade, a genética é um potencial que nós trazemos conosco. Porém, a epigenética, que é como a nossa genética vai se manifestar, que é o principal fator. E como que isso acontece? Mediante os estímulos do meio ambiente que você vive. Então, se você vive num meio ambiente altamente obesogênico, ansiogênico, você vai comer mais, você vai ficar mais ansioso, você vai estar mais sedentário, eventualmente fumar, dormir mal, estressado, você tende a manifestar essa potencialidade genética. Ou mesmo que você nem a tenha, você tende muito mais a desenvolver essas doenças do que uma pessoa que tem um risco genético alto, mas que se cuida, que toma as medidas preventivas de forma adequada, uma alimentação adequada, uma priorização do sono, da gestão do estresse, da atividade física regular. Ótimo, doutor. E as doenças cardíacas, é claro, a gente está falando aqui desde o começo do programa, a gente sempre fala, né, no De Bem com Você, prevenir é muito melhor do que remediar, do que tratar. Mas alguns sintomas, alguns sinais podem indicar que a pessoa está com problema no coração? Quais são esses sintomas? O que as pessoas devem ficar atentas? Sim. Quando não fez esse preventivo, que é o ideal, né? Na verdade, uma coisa não anula a outra. Sim. Eu costumo dizer que para a gente conseguir evitar um infarto prevenível ou um derrame prevenível,
3 aspectos precisam ser levados em consideração. O primeiro é a prevenção, o controle desses fatores de risco que a gente já disse. O segundo é a detecção precoce de doença. Hoje, com as tecnologias que a gente tem à nossa disposição, a gente consegue detectar alterações pequenas, mínimas, bem antes delas se desenvolverem em situações complexas. E aí você vai ter 1 década ou mais de tempo para poder corrigi-las. E o terceiro aspecto é o que você falou agora, são os sintomas sentinela. Ou seja, quais são os sintomas que, se você tiver, você, independente se você está fazendo prevenção, se você está com os exames periódicos atualizados, se você tem um sintoma sentinela, você tem que procurar ajuda e rápido. Então, do ponto de vista do coração, qual seria esse sintoma? Dor no peito seria um sintoma mais assim catastrófico, digamos, do ponto de vista de infarto ou de angina. E a dor no peito, quando as pessoas infartam, não necessariamente é uma dor tão típica como eu vou descrever. Então, assim, a maior parte das pessoas vai ter uma dor em aperto, em constrição, difusa no peito. Ela pode se irradiar para a mandíbula, para os braços ou para as costas. Eventualmente pode ser uma dor mais na boca do estômago, que confunde um pouco com o problema do estômago ou gastrointestinal. E ela pode vir associada a sudorese, palpitação, tontura, desmaio, náuseas e vômitos, e tende a ser uma coisa mais difusa, né, em aperto. Esse é o sintoma, digamos, clássico e típico. Ela não necessariamente pode ser intensa, às vezes o é, mas muitas vezes ela é. A gente usa uma escala de 0 a 10, 0 não dói nada, 10 uma sensação de morte iminente. Às vezes a pessoa que está infartando tem uma dor 3, 4, mas aí a característica dela é que vai levar em consideração você ter que agir rápido. E qual é o grupo de pessoas que não tem essas manifestações? Mulheres, idosos e diabéticos. São grupos que muitas vezes vêm com sintomas mais atípicos. Então é uma dor mais leve, menos difusa, às vezes um sintoma, o idoso principalmente, né? Às vezes ele acha que está gripado, e mal-estar incaracterístico, e ele pode estar tendo um infarto. Então, estar atento a esses sintomas sentinelas é muito importante. Por quê? A primeira manifestação da doença coronária, que é a doença que gera o infarto, ela, em até 70% das vezes, ela se apresenta como morte ou infarto, ou seja, a pessoa não sente nada. De um dia para o outro ela falece ou ela tem um infarto. Porém, quando você vai conversar com as pessoas que infartaram, boa parte delas falam, quer saber? Semana passada eu tive uma dorzinha inicial, mas eu não dei bola. Existem alguns sinais ali, esse é o sintoma sentinela. Ele está ali para te avisar, olha, toma cuidado, vai procurar ajuda. Então Claro. É importante estar atento a isso. E quando a gente fala da saúde do coração, existe uma idade que é mais propícia para ter doenças relacionadas ao coração ou pode afetar qualquer faixa etária? As doenças cardiovasculares, aí, principalmente as doenças relacionadas à doença coronária, insuficiência cardíaca, elas tendem a acontecer com a idade. Ou seja, o fator idade é um fator de risco. Quanto mais velho a gente fica, maior a chance da gente desenvolver doença coronária ou problemas cardiológicos. É óbvio que tem também problemas congênitos e tudo, mas isso é a minoria. De forma que, a partir dos seus, eu diria, 20, 25 anos, já é bom fazer uma primeira avaliação. Porque a pessoa às vezes nunca fez um eletrocardiograma, um ecocardiograma, não custa nada fazer para você saber até o ponto de partida de onde você está. Um perfil lipídico, um perfil glicêmico, para saber se tem risco de diabetes, se o colesterol está muito alto. Então, a partir dos 20, 25 anos é bom já ter um primeiro apanhado. E a partir daí, periodicamente, a depender do risco, você vai reavaliando e fazendo outros exames periódicos. Perfeito, doutor. Prevenção sempre. Olha só, gente, é muito importante falar sobre a saúde do nosso coração. Presta atenção nesses dados. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares causam a morte de 400 mil brasileiros todo ano. A cada 90 segundos, uma pessoa morre por doença cardiovascular no nosso país, né? Então, são 46 óbitos por hora. No entanto, 80% desses casos poderiam ser evitados. Boa notícia, não é mesmo? E uma das maneiras de evitar essas doenças é por meio da atividade física. Depois do intervalo, a gente vai conferir uma reportagem sobre esse assunto. Então fica aí que nós já voltamos.
Estamos de volta. O cardiologista André Brito é o convidado do De Bem com Você de hoje, com dicas valiosas de como cuidar bem da saúde do seu coração. A gente continua essa conversa super interessante daqui a pouquinho. Só que antes disso, eu quero te convidar para assistir uma reportagem sobre os benefícios da atividade física quando o assunto é prevenção. Afinal de contas, cuidar do coração é fundamental, não é mesmo, Fê? Pois é, Gi, assunto sempre pertinente para a gente estar abordando no programa, né? Doenças cardiovasculares é um assunto importante para falar e principalmente para preveni-las, né? Com mudanças aí no estilo de vida, né? Hábitos saudáveis, né? Adquirir esses hábitos e uma prática também regular aí de atividade física, que é o que a gente veio fazer numa academia aqui da cidade. E eu estou com uma profissional aqui do meu lado que vai falar sobre a importância dessa atividade física e também, claro, né? Dicas aí para quem tem essa doença, né, e quer prevenir, ou para quem não tem ainda, e sim seguir essas dicas. Marcela, muito obrigada por participar do nosso programa De Bem com Você. Então, me conta, né, como é que a prática regular aí da atividade física ajuda a prevenir essas doenças cardiovasculares? Legal, um tema super bacana, que a gente precisa destacar que o exercício tem um papel fundamental na prevenção, né, e no controle de doenças cardiovasculares. Quando a gente fala de saúde do coração e exercício físico, a gente precisa destacar que o coração ele é um músculo, né? Então a gente precisa fortalecer essa musculatura, dando estímulos de treinamento, dando um trabalho sempre progressivo para a gente manter essa musculatura mais forte, né? E quando a gente faz o exercício físico, além de trabalhar essa potência, esse trabalho do nosso coração diretamente, a gente tem, por exemplo, a produção de óxido nítrico, que ajuda a melhorar a vasodilatação, a nossa circulação, evitando problemas e doenças como a aterosclerose. A gente tem também a função de melhorar todo o sistema metabólico de queima de gordura, diminuindo aí o acúmulo de placas dentro dos nossos vasos, né? Controlando aí a questão do colesterol, diminuindo os riscos de AVC e doenças cardiovasculares. Então, o exercício físico, ele soma muito no processo aí de cuidados do nosso coração. Quando a gente fala em alguém que já tem algum tipo de doença cardiovascular, primeira coisa que a gente precisa destacar é que o treino precisa ser personalizado e adequado para cada pessoa, para cada paciente, porque cada caso é um caso. Então, primeira coisa, a gente precisa entender esse quadro do paciente para fazer uma recomendação mais precisa. Depois, o médico precisa liberar esse paciente. É muito importante que o médico tenha, né, um conhecimento total do quadro e faça a liberação no momento correto. E aí, a partir daí, começar com exercícios leves. Caminhada, natação, hidroginástica, exercícios aeróbicos, como a própria bicicleta, um pedal na academia ou outdoor, mas sempre pensando em cuidar aí da frequência cardíaca e da intensidade que esse exercício vai ser realizado. Gi, eu estou aqui do lado do Lucas, que é um baita exemplo para quem está assistindo a gente, para começar a fazer atividade física, viu? Ele vai contar um pouquinho sobre a experiência dele. Olha que inspirador que ele começou a fazer, procurou exercício físico. Olha os motivos que ele teve, né, para procurar, né, Lucas? Lucas, já agradeço a sua participação aqui no De Bem com Você. Me conta, por que te motivou a procurar fazer atividade física? Olha, eu já passei por vários momentos. Eu já fui obeso e também já passei por um caso de desnutrição. E eu sei como você não estar alinhado com a atividade física é prejudicial para a saúde e também para o seu desenvolvimento pessoal. E por isso que eu pratiquei atividade física por vários anos e continuo praticando. Eu gosto de dizer que a atividade física é muito importante para você prever doenças, você não ter esse tipo de problema e o mais importante para o desenvolvimento pessoal. Isso afeta todas as outras áreas da sua vida. Então, praticar atividade física hoje é essencial. É a atividade que eu preciso fazer e está na número 1 da minha lista. Gi, muito bacana, né, esse exemplo, todas essas dicas da profissional Marcela também, que falou aqui com a gente, né? E aí eu jogo para você ir para o estúdio. E aí, Gi, você está cuidando bem do seu coração, fazendo atividade física? Volto aí com vocês. Ótima reportagem, Fê. Muito obrigada, sim. Eu estou, na medida do possível, já conversei com o doutor aqui nos bastidores, cuidando da saúde do meu coração. Inclusive, eu me esforço bastante para praticar atividades físicas todas as semanas, viu, doutor? É uma meta, mas vamos lá. Tem 5 dias, pelo menos 3
tem que salvar, né? O importante, o ideal quando eu consigo fazer os 5, mas pelo menos 3 eu tô tentando manter. Sim, sim. A atividade física é fundamental, um dos grandes pilares, né, da saúde e da saúde cardiovascular também. E é tão comum, é uma indicação tão assim já padrão de todos nós, que a pergunta que fica não é assim, se devo fazer, né? O dever fazer ou não é óbvio. O mais difícil é como. Porque muita gente está naquela inércia, né? Parado no sedentarismo e tem dificuldade para começar, para quebrar isso. Então é começar de pouquinho em pouquinho, como a Marcela falou, começar com um passo atrás do outro, começa com 5 minutos por dia e vai aumentando para 10, devagarzinho, até a pessoa entrar no ritmo e virar um hábito. E alguns assuntos ali que a Marcela falou que são muito importantes. Primeiro, a questão, quem tem problemas cardiovasculares pode sim praticar atividades físicas com orientação médica, né? Ela deixou claro na reportagem. E ela falou também sobre essa questão do acompanhamento médico. Então, as pessoas às vezes passaram por uma cirurgia no coração, algum outro problema. Ai, não posso mais praticar. Deve, né, doutor? Deve. Inclusive, as pessoas que são submetidas a procedimentos cardíacos, sejam minimamente invasivos ou cirurgias abertas, elas têm como base passar depois por um processo de reabilitação cardíaca. E isso faz tão bem quanto remédio. Então é fundamental ter o acompanhamento, mesmo quem não fez a cirurgia, tem um problema. Dificilmente você vai contraindicar a atividade física, mesmo com um paciente que tem uma cardiopatia até importante, porque isso vai geralmente ser benéfico para ele. É óbvio que tem casos que você não consegue. E além da atividade física, é importante também controlar o estresse, né? O estresse afeta muito a saúde do nosso coração. Demais. A gestão do estresse é outro grande pilar, né? A gente tem atividade física, alimentação, gestão do estresse e o sono, como sendo os grandes pilares aí de uma saúde cardiovascular e saúde global. Perfeito, seria a minha próxima pergunta, o sono, porque todos os especialistas que a gente recebe aqui, eles falam a questão do sono não só para o coração, mas para a saúde geral do nosso corpo. Agora, doutor, quais exames, você falou no primeiro bloco a questão, a partir dos 25 anos, é importante procurar o cardiologista, já começar a fazer os exames, mas quais são os exames mais comuns que vocês utilizam para detectar algum problema cardiovascular? Bom, pegando o exemplo de um adulto aí na faixa dos seus 40 e poucos anos, você tem exames dos mais simples aos mais complexos. Então, dos mais simples seriam o eletrocardiograma básico, o ecocardiograma já é um exame mais complexo, mas hoje muito mais acessível, e ele traz bastantes informações, e as provas isquêmicas, que elas podem ser provas isquêmicas como o teste ergométrico, a cintilografia com teste ergométrico, o ecoestresse, ressonância com estresse, e as provas anatômicas, que é a angiotomografia de coronária, onde você filma as artérias do coração e consegue identificar alguma obstrução, caso ela exista. Além disso, você precisa entender como é que está o painel metabólico e glicêmico, né, que é metabólico, e lipídico do paciente. Entender como é que está o perfil de colesterol e de glicose. Ótimo. E olha só, doutora, eu tenho uma informação aqui que, de acordo com o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa das mortes entre as mulheres. Sim. Inclusive, tem até, o assunto é tão importante que ganhou uma data, né? 14 de maio passou a ser comemorado como Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovascular, na verdade, na mulher. Essa data começou a valer desde 2022. Por que as mulheres têm mais problemas cardiovasculares do que os homens? Na verdade, o que ocorre é que, com a transição epidemiológica do mercado de trabalho e do papel da mulher na sociedade, a partir do final aí dos anos 60, 70 para agora, onde a mulher trabalha normalmente, tem que dar conta de tudo igual, né, os homens também, só que ela tem que dar conta às vezes mais coisa, porque a casa, a família, tudo ela acaba ficando sob... São várias jornadas. Várias jornadas e o nível de estresse aumenta, o tabagismo nas mulheres aumentou muito. E tem um aspecto primordial que faz com que de fato as mulheres sejam mais acometidas, é que as mulheres, a partir do climatério, ou seja, teve a menopausa, entrou no climatério, elas têm uma queda absurda de estrogênio. E isso é muito súbito. E isso gera um aumento de risco cardiovascular, porque o estrogênio é um hormônio protetor. Então, isso acaba empurrando mais as mulheres numa transição muito abrupta de estarem protegidas por esse hormônio num dia e a partir de alguns meses elas já não estarem mais protegidas posteriormente a isso. Entendi. Então,
Cuide bem aí do seu coração, principalmente você, mulher, né, que está assistindo o programa agora. Olha só, gente, no próximo bloco nós vamos entender quais são os tratamentos disponíveis para quem sofre de doenças cardiovasculares, incluindo medicamentos, procedimentos e inovações médicas. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Com os avanços da medicina, hoje existem diversas opções de tratamento que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida dos pacientes que sofrem com alguma doença do coração. E é sobre isso que conversamos agora com o Dr. André Brito. Doutor, quais são os tratamentos mais modernos que a gente pode conversar agora quando o assunto é saúde do coração ou tratamento de alguma doença que já afeta o coração? Bom, o tratamento sempre é muito importante pensar nele como sendo uma caixa de ferramentas, onde você vai poder usar as várias ferramentas disponíveis para aquele problema. Então você tem desde mudança de hábitos, né, mudança de alimentação, atividade física, gestão do estresse, sono, até alguns suplementos que possam ser úteis, medicamentos e procedimentos invasivos, no caso, e tanto os exames, né, mais invasivos quanto procedimentos. E cada vez mais a gente tem tido procedimentos minimamente invasivos no coração. Então, seja a colocação de stents sem ter que abrir o peito. Atualmente a gente faz muitos procedimentos de troca de válvula aórtica sem ter que abrir o peito. E tratamentos de arritmias que até pouco tempo atrás não se fazia e que hoje a gente consegue fazer com cauterizações supratecnológicas, supertecnológicas, que a gente consegue mitigar esses efeitos de arritmias importantes. Que bacana, ótimas notícias. E quando não tem jeito, já aconteceu esse tratamento, a cirurgia, que quando fala cirurgia do coração, geralmente, hoje, antigamente assustava ainda muito mais, né? Hoje, com todas essas informações que você acabou de passar, que bom que está tudo cada vez menos invasivos. Mas, de repente, o paciente que passou por esse procedimento, uma cirurgia no coração, quais os cuidados após esse procedimento? Primeira coisa é estar acompanhando de forma recorrente com a equipe que o operou e com a equipe dos médicos clínicos que estão acompanhando, os cardiologistas clínicos. Junto a isso, fazer uma reabilitação cardiovascular é primordial para todo paciente que operou o coração. E cuidar, a partir de agora, que a gente chama de prevenção secundária, ou seja, cuidar com mais afinco dos fatores de risco, da pressão, do diabetes, do colesterol, do tabagismo, e manter a atividade física e uma alimentação mais adequada possível. Tá certo. Ultimamente as pessoas, felizmente, né, as pessoas têm praticado aí atividades físicas cada vez com mais frequência, principalmente os atletas amadores. Só que com isso também a gente tem acompanhado algumas reportagens de atletas amadores que acabam, né, sofrendo algum problema relacionado ao coração. Quais os cuidados, quais os conselhos para essas pessoas que de repente começam aí a praticar uma atividade física, se apaixonam e já saem, né, cada vez praticando mais sem uma orientação médica, muitas vezes. É muito importante porque as pessoas tidas como atletas, mesmo amadores, teoricamente são pessoas mais robustas do ponto de vista físico e aparentam ter muito mais saúde do que as outras pessoas, o que de fato na maior parte das vezes é verdade. Porém, elas não estão isentas do risco cardiovascular. Então, infelizmente, a gente já teve pacientes conhecidos nossos que vieram a falecer e descobrimos que tinham obstruções graves e que ainda não eram sabidas, e isso pode acontecer. Então, é fundamental que todo atleta amador tenha um acompanhamento periódico cardiológico para checar como que ele está. E como ele está sendo exposto a uma carga de atividade física muito maior, é importante que ele faça isso de forma periódica. Não adianta fazer um ano e esperar 5 anos para fazer outro, porque as coisas podem evoluir rápido e às vezes desenvolver alguns problemas. E já que o assunto são os atletas amadores, de repente alguém que está praticando um futebol lá de final de semana, tem algum sintoma que ele deve ficar esperto? Porque muitas vezes a gente sabe que as pessoas começam, não, é só um cansaço porque eu não pratico e insiste, e isso pode trazer sérias consequências, né, doutor? Sim, o ideal, principalmente, é o futebol de fim de semana, que é um esporte que você tem muitos tiros, né, você faz esforços muito rápidos. É muito importante que a pessoa tenha uma prática de atividade física ao longo da semana, que não faça só no fim de semana. E, durante uma prática, se ela sentir um cansaço desproporcional ao que ela está acostumado a ter, opa, tem alguma coisa errada aqui. Aquela dorzinha sentinela que a gente já falou, se vier, se atrapalhar ali no meio, opa, vai procurar ajuda, vai procurar orientação. Nada de insistir. E claro que a gente também não pode deixar de lado a alimentação, né? Qual a alimentação ideal para a saúde do nosso coração? Aliar tudo, né? Atividade física, as consultas de rotina e alimentação. Alimentação, quanto mais comida de verdade a pessoa comer, melhor.
ou seja, menos industrializado, menos ultraprocessado, descascar mais, desembalar menos. Uma regra simples é a regra dos 90%. Se 90% do que você come tem um ingrediente só, você está no caminho adequado de uma alimentação mais saudável. E aí evitar excessos de gordura saturada, no caso carnes muito gordas, né, fritura, evitar ao máximo, e evitar excesso de açúcar, frutose líquida, né, em suco de fruta, açúcar e ultraprocessados, pão, biscoito, bolacha, bolo, macarrão, isso tudo é muito amido. E o excesso de amido ele faz muito mal para o corpo, piora o processo de colesterol, de triglicérides e aumenta a chance de doença aterosclerótica também. Assim como o excesso de colesterol, de LDL colesterol por um excesso de gordura saturada, que alguma pessoa pode ter uma absorção maior de colesterol, não são todos, mas os alimentos também ricos em açúcar podem fazer a mesma coisa. Ótimas dicas, gente, não é só ficar atento. Olha só, a saúde do coração é tão importante que conta inclusive com algumas datas no calendário. 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração. E como eu já comentei aqui lá no segundo bloco, em 14 de maio é comemorado o Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher. Eu espero que depois de todas essas dicas importantes, você cuide melhor da saúde do seu coração. Doutor, muito obrigada pela participação, foi ótima. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, eu fico por aqui, encontro você no próximo programa. Enquanto isso, acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!